Bom, nós estamos nesses dias de carnaval, onde nós não vamos celebrar a carne, nós temos celebrado no Espírito, amém? A Bíblia diz, quando os discípulos de Jesus voltaram da missão que ele tinha dado, de pregar o Evangelho, curar e libertar, quando eles voltaram dizendo para Jesus: Jesus, nós conseguimos, nós oramos e as pessoas foram curadas, nós oramos e as pessoas ouviram a sua palavra, e eles disseram: Senhor, nós temos ordem aos espíritos malignos, e eles tiveram que obedecer. A Bíblia diz que Jesus se alegrou no Espírito. É isso que nós estamos fazendo aqui nesses dias, amém, Arena? Amém, igreja? Amém, Sara Nossa Terra? Então nós estamos nos dias de Arena XP, abreviação de experience, de experiência. Nós temos tido, experiências maravilhosas com Deus. Na sexta-feira, deixa eu me gabar aqui, na sexta-feira nós tivemos uma pregadora internacional ministrando aqui, e foi uma bênção, a minha parceirinha, a minha filha Sofia, pregou pela primeira vez, e foi um mover de Deus, maravilhoso. Ela se preparou vários dias, e como é lindo, poder ver, acompanhar, ver o crescimento dos nossos filhos. E não coloquei pregar porque é minha filha, não, coloquei pregar porque posso acompanhar, ver a vida de perto, o quanto é apaixonada por Jesus, o quanto é dedicada por Jesus, pela sua obra, e foi maravilhoso, que alegria. Eu queria que você desse um aplauso ao Senhor, pela vida dela, da Suelen, do Rafa, do Danilo, os nossos pregadores. Pode aplaudir bem forte ao Senhor. Trouxeram palavras aqui maravilhosas, fogo do céu, e eu quero dentro desse contexto, compartilhar este tema com você hoje. Deus no controle. Esse é o tema da conferência que nós estamos vivendo. Entregar o controle a Deus. A gente tem uma coisa ali mais, jovial assim, colocamos os videogames, um controle ali, referindo-se a uns games mais antigos, referindo-se a um retorno à essência de Deus, à essência da palavra, do Espírito, do derramar do Espírito. Então, por isso que você está vendo umas coisas diferentes, legais, aí na igreja, mas o objetivo principal é isso que nós acabamos de viver aqui, é uma igreja unida em oração, destruindo as portas do inferno, quebrando cadeias, abrindo cadeias, quebrando correntes, a luz do reino do céu se manifestando, Deus fazendo milagres em nosso meio. O foco, o alvo, o objetivo é o derramar do Espírito Santo de Deus, amém? Então Deus no controle. Nós lemos Atos capítulo 12, versículo 7, e nós vimos o mover espiritual, o que acontece no mundo espiritual, quando pessoas se unem e se rendem. Essas pessoas que nós vimos, essa igreja que nós vimos orando em Atos 12, eles não tinham mais o que fazer, eles não tinham nenhuma outra estratégia, eles não tinham nenhum outro caminho. A libertação, a liberdade de Pedro dependia totalmente de Deus. Então eles se reúnem e se rendem. E o clamor é esse: Senhor, nós estamos aqui, temos um dos nossos que está preso, e nós não podemos fazer nada a respeito disso, a não ser clamar e render, e entregar o controle dessa situação nas suas
mãos. Deus no controle, Deus assume o controle, Deus toma o controle, Deus age quando você e eu permitimos. Quem está me entendendo diz amém. Enquanto eu e você queremos estar no controle das situações, enquanto eu e você tentarmos dominar as situações, dominar, controlar a nossa vida, resolver a nossa vida, confiar só nos nossos caminhos, nas nossas estratégias, Deus permite, Deus espera, Deus fica olhando para ver o quanto vamos suportar, o quanto vamos ter energia para isso, o quanto vamos ter forças para isso. E quando nós vemos que as forças acabaram, quando nós vemos que perdemos o controle, ou que não temos o controle, então resta esse caminho, entregar esse controle a Deus, deixar tudo descontrolado, ou entregar o controle a Deus. Os anjos se movem em favor daqueles que entregaram o controle a Deus. Os anjos vão mover na sua vida, sim ou não? Olha só, agora, nesse mesmo livro de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 1, nós vemos, depois dessa introdução, o primeiro ponto dessa palavra. O primeiro ponto dessa palavra, que é o Espírito Santo enchendo os rendidos. O Espírito enche quem se rende. O Espírito Santo enche quem se rende. Esses homens, essa reunião do capítulo 12 está movendo os anjos, porque estão rendidos. Eles estão rendidos porque eles aprenderam assim, eles iniciaram assim, eles começaram assim, e mantiveram essa estratégia, mantiveram esse caminho. Atos 2, capítulo 1, esses homens estão reunidos debaixo de uma palavra, debaixo de uma promessa, debaixo de uma direção que Jesus tinha dado para eles. Vá para Jerusalém, aguarde lá até que do alto sejam revestidos de poder. E eles ficaram lá, esperando. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, todos reunidos estavam no mesmo lugar. De repente veio do céu como um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Jesus poderia ter marcado um dia e hora para esses homens. Vai lá no culto, na Sara Nossa Terra, no dia que dia que é hoje? No dia 15 de fevereiro, às 19h30, e fica lá e canta um pouquinho, e aí eu vou encher vocês do Espírito Santo. Jesus poderia ter marcado dia e hora, mas ele não faz isso. Ele diz: olha, vocês vão lá, vocês vão se reunir, e vocês vão esperar, e esperar até que a minha promessa alcance vocês. Por que Jesus faz isso? Porque simplesmente ele não marca um horário comigo? Por que simplesmente ele não usa esses horários que eu, como no controle da minha vida, determinei? Bom, o dia de me encher do Espírito Santo é o dia que eu vou lá, é só o dia que eu vou lá no culto. Então, Espírito Santo, começa às 19h30, o culto vai até 21h30, então você tem 2 horas para fazer o serviço, hein? Você tem 2 horas para me encher, para me renovar, você tem 2 horas para dar minhas bênçãos, hein, Deus? E Espírito Santo, deixa eu te dar um alerta, o pastor tem acabado o culto mais cedo, viu? Então não deixa muito para os 25 lá, os 21h25, não, porque às vezes o pastor acabou antes e eu vou ficar sem minha bênção. Sabe, estar no controle da nossa vida é colocar Deus dentro dessa caixinha.
Vai dizer, ó Deus, é esse dia, é essa hora, é esse jeito, e é esse tempo aqui que eu tenho para você, e se você quiser fazer alguma coisa na minha vida, faz, e tá bom, se não quiser também, não faz, vou entender que é a tua vontade, você fazendo ou não fazendo alguma coisa na minha vida, tá bom. Sabe, quando a gente começa a viver uma vida de contar os minutos para o louvor acabar, contar os minutos para a palavra acabar, contar os minutos, né, para poder logo terminar a música que eu quero sentar. Quando a gente começa a contar os minutos para ver se Deus vai agir ou se Deus não vai agir, se Deus está agindo ou não está agindo, e Deus não moveu até agora, então não vai mover mais, sabe? São sintomas de uma pessoa que tomou totalmente o controle da sua vida, e acha que consegue controlar também o mover de Deus, o mover do Espírito Santo, as coisas do Senhor. Os anjos moveram porque uma igreja estava em oração incessante, sem parar, enquanto eles não tiveram uma resposta do paradeiro de Pedro, eles não pararam de orar. Senhor, estamos aqui rendidos, estamos aqui entregues nesse propósito, estamos aqui te entregando o controle dessa situação, Senhor, e nós queremos uma resposta. Enquanto nós não tivermos uma resposta, nós não podemos deixar quem nós amamos preso. Quem está me acompanhando diz amém bem forte. Quem está no controle da sua vida? Atos 2, o Espírito enche quem se rende. Por isso que Jesus não dá dia e hora, Ele não marca o horário exato que o Espírito Santo vai vir. O Espírito Santo veio de repente, e eu tenho certeza que o Espírito Santo ficou só olhando, só esperando, e Jesus que envia e batiza com o Espírito Santo, eu fico imaginando Jesus e o Espírito Santo assim, olhando para eles, e eles orando, e eles esperando. Passa um dia, passa dois, passa uma semana, passa duas, passa três. Escuta, no último dia, o de Pentecoste, 50 dias, 50. Pensa numa galera que estava esperando. O que Deus estava esperando? Deus estava esperando eles se render completamente. O Espírito enche quem se rende. Você quer ser visitado pelo Espírito Santo de Deus? Você quer viver experiências com Deus? Você quer que Deus esteja no controle da sua vida? Você precisa se render, e quando a gente se rende, é isso que acontece, o Espírito Santo nos enche. A Bíblia diz no versículo 3 de Atos 2, versículo 4, que todos foram cheios, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia. Eles estavam rendidos. O Espírito Santo enche quem se rende, o Espírito Santo batiza quem se rende, o Espírito Santo dá dons para quem se rende. Preste atenção nisso que eu vou te falar, você que está buscando dons de Deus. A Bíblia diz que os dons de Deus são dados gratuitamente, distribuídos pelo Espírito Santo de Deus, a cada um com um propósito de que esse dom seja útil para a igreja. Você está me acompanhando? Você está me entendendo, sim ou não? Por isso que pessoas que estão no controle de suas vidas não recebem os dons, tem dificuldade de receber o batismo, tem dificuldade de receber a visitação de Deus. Se você tem tido essa dificuldade, é um alerta que você está muito no controle, no domínio, nas rédeas da sua vida, e Deus te trouxe aqui hoje para você entregar o controle para Ele. Quem está interessado, levanta a sua mão e fala: Senhor, eis-me aqui, Senhor, nessa noite, me ajuda a te entregar todo o controle. Todos reunidos, em oração, esperando. Quando eles se rendem, o Espírito Santo vem e distribui os seus dons sobre ele. E agora rendidos, o Espírito Santo concede, o Espírito Santo inspira, o Espírito Santo sugere, o Espírito Santo fala com a sua doce voz. E rendidos, eles começaram a falar. Aleluia, aleluia. Sem buscar o dom de orar em outras línguas,
Renda-se ao Espírito Santo de Deus. Quero ouvir um amém e um aplauso bem forte ao Senhor. Vamos lá. O Espírito enche quem se rende. Render-se, segundo ponto dessa noite, render-se é entregar o controle. Render é entregar o controle. Escute, deixa eu te dizer, a maior razão de estresse e ansiedade na vida de uma pessoa é sobre aquilo que ela não consegue controlar. Aquilo que eu não consigo ter o controle, aquilo que eu não consigo ter o domínio, é o que mais pode, perdão galera pela tosse, me cura Jesus essa noite, eu me rendo Senhor, aleluia. Tudo aquilo que eu não consigo controlar, que está fora do meu domínio, que está fora do meu controle, é justamente o que vai me estressar e me gerar ansiedade, é ou não é? Mas se está no controle das minhas mãos, eu vou me preocupar por quê? Se eu posso fazer algo, eu vou me preocupar por quê? Se eu sei como a história vai terminar, eu vou me preocupar por quê? Mas quando eu não tenho controle, quando eu não tenho domínio, é isso que tende a me estressar, é isso que tende a me dominar, é isso que tende a me preocupar, a me gerar ansiedade e insônia, porque eu não tenho controle, eu não consigo dominar, eu não consigo fazer nada, eu nem sei o que fazer, e se eu fizer, eu nem tenho certeza do resultado, então está fora do meu controle. Isso me gera estresse, angústia, ansiedade. Render-se é entregar o controle. Quando nós não temos o controle, quando está fora do alcance das nossas mãos, é uma mensagem do céu dizendo: é hora de você entregar isso para o Senhor. Ele tem todo o domínio, Ele tem todo o controle, Ele tem toda a sabedoria, Ele sabe todas as coisas, Ele sabe o que fazer, o que não fazer, como agir, quando agir. Dá um aplauso para o Senhor que está no controle de todo o universo. Render-se é entregar o controle. Se eu estou sofrendo por algo que eu ainda não tenho na minha vida, se eu estou sofrendo, triste, perco sono, ansioso, estressado por algo que ainda não manifestou na minha vida, eu quero, mas ainda não tenho, se eu estou sofrendo por isso, é porque isso que eu ainda nem tenho está me controlando. O controle dos meus sentimentos, o controle da minha vida está nas mãos de algo que nem é meu, está nas mãos de algo que eu desejo, está nas mãos das minhas vontades, está nas mãos dos meus sonhos. Eu não casei ainda, mas eu quero casar, mas está demorando. Senhor, não estou conseguindo dormir. Senhor, eu preciso casar. Senhor, eu quero filho. Senhor, está passando da idade que eu falei que eu queria casar, hein? Está vendo como a gente está no controle? Como a gente quer estar no controle? Eu não quero ficar para titia, hein, Jesus? Olha, hein? Eu não quero ficar para titio, hein, Jesus? Está demorando, hein, Senhor? Olha, está no controle. E aquilo que eu ainda nem tenho está me gerando estresse e preocupação. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: entrega o controle da sua vida a Deus. Quero ouvir um amém bem forte. Agora, se eu ainda não alcancei o que eu sonho, mas eu consigo viver bem com isso, é porque os meus sonhos, os meus desejos, os meus alvos e metas, projetos, eles não estão me controlando, é porque Deus está no controle. Por isso eu consigo viver em paz, por isso eu consigo viver feliz, porque Ele está no controle. Se eu pudesse controlar, onde você ia trabalhar amanhã? Qual seria o porte da sua empresa amanhã? Que carro você ia sair do estacionamento aqui agora? Aleluia! Que bairro você ia morar? Que casa, que condomínio você estaria? Você estaria em Foz? Na praia? Da Abu Dhabi?
Londres. Sabe, glória a Deus por isso, porque se a gente está exatamente no controle da nossa vida para tudo que queremos, muitas vezes nós saímos do centro da vontade de Deus para nós, porque a nossa vida não existe só para cumprir nossos prazeres, nossos alvos e ambições. Deus quer usar a nossa vida para alcançar alguém. E se você está em Foz do Iguaçu, querido, Deus precisa de você para alcançar alguém aqui. É você que tem o código, é você que tem o DNA, é você que tem a unção, é você que tem o chamado, é você que tem a chave, é você que vai liberar uma palavra, é você que vai fazer uma oração, e os anjos vão mover, e essa pessoa vai ser. Deus tem um propósito na sua vida, Ele está no controle. Para de ficar triste pelo que você não tem, começa a celebrar. Deus está no trono, Deus está no controle. Aleluia! Aleluia! Por isso Salmos 46:10 vai dizer assim: aquietai-vos, aquietem-se e saibam, eu sou Deus, eu sou exaltado, eu sou levantado entre todas as nações, na terra eu sou escute, Deus está no controle debaixo da terra, na terra, acima nos céus, de todas as galáxias, todos os universos. Aquieta o seu coração, querido. Você pode não estar no controle, mas Ele nunca perdeu o controle, e essa noite é dia de você deixar para Ele o controle que você nunca nem teve. Levanta a sua mão e fala: Senhor, me ajuda a isso, em nome de Jesus. Aplaude Ele mais uma vez. Aleluia! Aquieta teu coração, querido, descansa o teu coração, confie, para de ser tão dominante, para de ser tão dominador, para de ser eu falei manipulador já? Não, né? Dominante, dominador, manipulador, controlador, senhor, dono, comandante. O que mais você pode nominar aí? Deixa o controle para Deus. Aquilo que está por isso a Escritura diz assim, aquilo que vem nas tuas mãos para fazer, faz bem feito, faz com todas as tuas forças, porque assim é a essência de Deus. O que está nas mãos dele, Ele faz bem feito, Ele faz com excelência, Ele faz com toda a força, e a força dele é ilimitada. Então que tal você colocar nas mãos dele, aquilo que nas suas mãos você não tem conseguido resolver, e aquietar o coração, e poder viver em paz, sabendo, está nas melhores mãos que poderiam estar. Eu estou enrolado hoje, né? É porque meu coração está meio trabalhando em castelhano, e aí agora eu não estou falando nem castelhano nem português direito, só a graça do Cordeiro. Aleluia! Quem recebe essa palavra até aqui diz amém. Chacoalha alguém aí e fala para ele assim, render-se é entregar o controle. Chacoalha ele, ele está precisando. Fala, entrega o controle, querido, entrega esse seu controle velho de Atari, de Super Nintendo aí, entrega, deixa Deus no PlayStation versão 150, que é bem melhor. Aleluia! Entrega o controle. Render-se é entregar o controle. Quando a gente encontra desafios, nós temos dois extremos. Quando alguma situação sai do alcance dos nossos braços, da força das nossas mãos, sai da nossa esfera de conhecimento, vai além do nosso nível de sabedoria, o nível de revelação que temos. A gente tem dois extremos. Primeiro deles, quando eu perco o controle, a primeira tendência extrema, ok? É eu querer ser mais controlador ainda. Eu estou tentando controlar, mas eu estou vendo que não está funcionando. Então o que eu vou fazer? Eu vou aperfeiçoar o meu dom de controlador. Eu vou me esforçar para controlar mais. Quem sabe se ao invés de eu pedir por favor, eu disser, faça, que eu estou mandando, aleluia. Eu vou ter que mudar a estratégia. Talvez ao invés de pedir, eu tenho que dizer, eu estou mandando, está saindo do controle. Então, eu vou para um extremo, a tendência é eu ir para um outro extremo. Um extremo de ser mais controlador ainda. As coisas não estão funcionando no casamento. Eu pedi com amor, eu pedi com jeitinho, eu dei um chocolate, eu dei uma flor, dei um buquê de flor, eu dei uma camiseta do São Paulo, aleluia, agora esse homem vai me amar, eu dei uma camiseta do São Paulo para ele, não existe presente melhor, glória a Deus.
Mas não está funcionando. Então quer saber? Eu vou dizer para ele o seguinte: ó, que maluco. Ou você me obedece, ou eu vou abandonar você, viu? Ou você faz do jeito que eu estou falando, cara, ou você vai ficar solteiro. O homem às vezes é diferente. Ele dá a flor, ele dá o perfume, ele dá o sapato, ele agrada. E quando ele vê que aquilo não faz, ele não consegue o controle do jeitinho que ele estava pensando. Às vezes, homens vão para outros extremos, para gritaria, para violência, para agressão. Eu estava vendo um vídeo, eu não sei se foi aqui em Foz, apareceu no site de Foz, de um cara que chega no shopping, aí tem duas mulheres lá fazendo compra na loja do shopping. Quem viu esse vídeo? Foi aqui em Foz? Foi em Foz? Hã? Foi no JL? Em Foz? Está ao vivo aqui, essa transmissão? Eu tenho que conhecer, né, os limites do meu direito. Mas, passa, né? Mas às vezes acontece isso. A pessoa vai a um extremo, ela não conseguiu controlar o outro no nível que ela queria. Então ela parte para extremos. Ela vai para lugares que ela nunca deveria ter pisado, porque na verdade ela está tentando um controle, e esse alto desejo de controle só está revelando que na verdade a própria pessoa que quer controlar é uma pessoa descontrolada. Você está me acompanhando, sim ou não? Outro extremo de uma pessoa controladora, outro extremo de uma pessoa dominadora, é o oposto, é a desistência. Quer saber? Eu não tenho dinheiro do tanto que eu queria mesmo, eu estou animado aqui, azar do banco que me deu um crédito desse, já que eu não tenho o dinheiro que eu quero, eu vou acabar com o crédito desse cartão aqui. Mas você não tem como pagar, mas eu não estou nem aí, já que eu não consigo controlar as minhas finanças, já que eu não consigo deixar ela do jeito que eu quero, eu vou para esse extremo. Já que eu não consegui perder peso, quer saber? Traz essa caixa de Ferrero Rocher aí, um chocolate quente, põe um filme, que hoje eu vou me lambuzar, aleluia. Traz uma lasanha bem gorda, uma costelona, que eu vou comer sem ter fim. Por quê? Eu não estou conseguindo perder peso, eu não estou conseguindo controle, então eu vou desistir. Outras pessoas, bom, já que eu não consigo ser santo o suficiente, já que eu não consigo estar, né, assim, é o nível que Deus espera de mim, quer saber? Já que é tão difícil, eu vou abandonar a fé, eu vou abandonar a igreja, eu vou abandonar o arena, eu vou abandonar o meu chamado. Já que eu não consigo crescer a minha célula do jeito que eu gostaria, eu vou deixar para lá. Já que eu prego, as pessoas não estão aceitando Jesus, quer saber? Deixa isso para lá. São sinais de pessoas que estão no controle, que querem estar no controle, que desejam estar no controle. A resposta, querido, não é estar no controle de tudo. A resposta também não é abrir mão de tudo. A resposta é se render, é render ao Senhor, fazer aquilo que eu posso fazer e confiar de que Ele no controle, Ele vai fazer aquilo que eu não consigo. A Escritura, Jesus disse assim, a Escritura registra que Jesus disse assim: sem mim você não pode fazer nada, sem mim nada podeis fazer. A Escritura diz que nós somos cooperadores de Deus, nós precisamos operar com Deus, com a operação de Deus. Eu opero rendido a Deus, e então eu começo a ter controle das minhas emoções, da minha vida espiritual, eu começo a dominar isso. Tristeza, desânimo, ansiedade, estresse não vai me dominar, e as circunstâncias estão no controle de quem deveria, estão no controle, estão nas mãos do Senhor, meu Deus. Você pode aplaudir para Ele, aplaudir Ele bem forte por causa disso? As pessoas sofrem, porque às vezes elas nem percebem que são
controladoras, ou estão tentando controlar. Tem pessoas que tentam controlar Deus, pessoas que tentam ser só o que Deus é, tem pessoas que tentam fazer só o que Deus faz, tem pessoas que querem controlar só o que o Espírito controla, só o que o Espírito Santo pode controlar. Escuta, existe uma diferença entre você estar no comando e você estar no controle. Fala comigo bem forte, comando. Não, você está ouvindo bem, interessado nessa palavra, fala comigo, comando e controle. Você pode estar no comando na sua empresa, você pode estar no comando, por exemplo, da sua equipe, você pode estar no comando lá no seu emprego, no seu trabalho, mas estar no comando não significa que você está no controle, porque uma coisa é você saber o que precisa ser feito, você dá a direção, você está repassando o comando, ou você gerou e está distribuindo comandos. Agora, como que nós podemos controlar a vida de uma pessoa para fazer aquilo que foi orientado? Faz sentido para você, sim ou não? Sim ou não? Então, comando diferente de controle. Então a gente precisa reconhecer isso, as nossas limitações. Aqui hoje, agora, eu estou liberando comandos do céu para a sua vida. Eu estou liberando palavras do céu para a sua vida. Eu estou te dando direções do Senhor, do trono de Deus para a sua vida. Mas eu não estou no controle da sua vida, se você vai crer, vai colocar isso em prática, e você vai funcionar dentro dessas coisas. Está fazendo sentido para você, sim ou não? Houve um dia que Jesus começou a aprofundar mais com os seus discípulos o propósito da vinda dele. Jesus começou a dar mais detalhes de algumas coisas que ia acontecer com eles, com Jesus. Jesus começou a preparar o coração dos seus discípulos quanto a tudo que ele ia sofrer antes da cruz e na cruz. Jesus começou a preparar o coração deles a respeito da necessidade da sua morte e ressurreição. Mateus 16, 21. Jesus começou a mostrar para os seus discípulos que era necessário, escute, ele precisava passar por determinadas situações, por determinados desafios. Era necessário ele ir para Jerusalém, era necessário ele sofrer nas mãos dos anciãos, era necessário que ele fosse morto, era necessário que ele ressuscitasse. Jesus vai preparar o coração dos discípulos, Jesus está dando o comando. Só que Pedro chama Jesus à parte e começa a repreender Jesus. Pedro, por sua característica de personalidade, ele quer estar no controle, ele quer estar no domínio. Como assim? Que negócio é esse? Rapaz, quem está pensando que vai chegar aqui e vai judiar de você, Jesus? Não, vai ter que passar por mim primeiro, isso daí não vai acontecer com você não, viu? Pode ficar sossegado. Se esses caras chegarem aí, pode deixar que eu vou chegar na frente, e você fica aqui assim, Jesus, e pode deixar aqui para te pegar, e eles vão ter que passar por mim primeiro. Jesus está dizendo, cara, o que você está falando? Eu estou te dizendo que é necessário, eu estou no controle, eu sou Deus, eu sou o Senhor, isso precisa acontecer. Algumas tribulações precisaram ser enfrentadas. Aí Pedro que quer estar no controle diz, não Jesus, para com isso, não precisa disso daí não, deixa que aqui a gente comanda Jesus, eu vou chamar os outros discípulos aqui, deixa que está tudo dominado, nós estamos no controle aqui Jesus. Agora, no versículo 23, Jesus dá um alerta para Pedro, versículo 23, olha só, olha o que está por trás do controle, olha o que está por trás do domínio. Jesus diz para ele, sai da minha frente, Satanás. Por trás dessa proteção, por trás desse cuidado, por trás dessa organização, eu estou vendo que tem um espírito maligno aí, Pedro. Você está tão acostumado a ser controlador, que você nem percebe que você está sob influência maligna.
Só que Jesus entende quem é que está controlando aquele impulso, essas palavras de Pedro, contra a palavra de Jesus. É tipo assim, quando as pessoas leem um versículo bíblico, descobrem algo que precisam fazer ou não fazer na Bíblia, e elas dizem assim: isso daí está escrito há 2000 anos, essas coisas não devem ser muito bem assim não. É sinal de controlador, está escrito. Muitas vezes a Bíblia está lá com a letra vermelha, que indica que são as palavras de Jesus. O pessoal olha e fala: sei não, hein, acho que não precisa tudo isso não, acho que não tem que ser desse jeito assim não. Pessoas controladoras. Quem está sussurrando na sua orelha? E Jesus diz: sai da minha frente, Satanás, você para mim é uma pedra de tropeço, você é um impedimento para mim. Você tentar me controlar, Pedro, você emprestar a sua boca para Satanás tentar me controlar, isso é uma pedra de tropeço. Eu vou ser impedido de seguir a minha caminhada e cumprir o meu propósito, e eu não quero impedimentos. É necessário, a minha vida está rendida ao Pai, e o que for necessário eu trilhar, enfrentar, passar, eu vou com todas as forças, porque a minha vida está no controle dEle, e eu sei quem luta por mim, eu sei que Ele não vai me abandonar, eu sei que Ele vai me dar a força que eu preciso. Eu não quero bloqueio, eu não quero impedimento, com a minha vida está nas suas mãos. Pai, para onde eu tenho que ir? Cruz. Tá bom, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Coração rendido, controle entregue ao Senhor. Olha só o que mais Jesus diz para ele: você não está levando em consideração as coisas de Deus. O que você está aí analisando, vendo, ponderando, o que você está considerando são coisas de homens. Eu não vivo, apesar de ser homem, eu não vivo dentro das limitações e considerações humanas. A minha vida está rendida, a minha vida está entregue, e o que eu considero é como eu vou fazer a vontade do meu Pai. Você é um cristão? Nós somos cristãos? Esse é o desafio da nossa vida. Agora olha no versículo 24 o que Jesus diz: se alguém quiser vir após mim. Está vendo o que ele está dizendo para Pedro? Falando: Pedro, deixa eu te falar uma parada aqui. Jesus está dizendo: Pedro, você esqueceu? O líder aqui sou eu. Não sou eu quem vai te seguir, Pedro, é você que me segue, querido. Quem quiser vir após mim, se você quiser vir após mim, você vai ter que dizer não para algumas coisas que você considera, você vai ter que dizer não para algumas vontades, você vai ter que dizer sim para algumas coisas que você discorda, negar a si mesmo. E agora que você nega a si mesmo, se prepara, querido, porque isso significa carregar a sua cruz, porque fazer aquilo que eu não estou com vontade, obedecer aquilo que eu discordo, gera dores, gera incômodo, e é exatamente isso que Jesus está dizendo: eu estou no controle, eu tenho um destino, eu tenho um propósito, eu estou marchando, eu estou caminhando. Você quer me seguir? Pode vir, se você estiver disposto a abrir mão do controle. A princípio parece só prejuízo, mas escuta, querido, quando a gente aprende a entregar o controle ao Senhor, quando a gente começa a ver a mão do Senhor agindo, Ele cuidando, e as bênçãos, a proteção, a graça que segue o cuidado dEle, a gente descobre que não existe nada melhor do que Ele controlar a nossa vida e não nós mesmos, do que Ele controlar a nossa família e não nós mesmos, do que Ele está no controle da sua igreja e não nós mesmos. Vamos dar um aplauso para o Senhor, que se assenta no trono e está no controle de todas as coisas. Aleluia, aleluia. Versículo 25, eu tinha mais um ponto que eu quero conversar com você sobre ele, mas em um outro momento, pelo fator tempo aqui, eu vou encerrar aqui agora. O Senhor já está falando bastante do que Ele quer aqui. Verso 25, a gente deixa esse provavelmente próximo culto. Aí Ele diz assim, quem quiser salvar a sua vida, vai perder.
Você quer salvar a sua vida? Quer salvar o seu casamento? Você precisa perder. Perder o quê? Como assim, pastor? Eu quero salvar o meu casamento, eu tenho que perder o casamento? Não, você tem que perder o controle. Você quer salvar o seu emprego? Você tem que perder. Mas eu não quero perder, eu quero salvar. Pois é, você só tem que perder o controle. Parar de querer mandar nos seus co-iguais. Parar de querer mandar no seu chefe. Parar de fazer o que o chefe manda na frente dele, mas quando ele sai, ficar criticando na frente de todos a decisão que lhe foi dada. Que tal você perder um pouco para ganhar mais? Que tal você abrir mão de tanto controle e sugestão e crítica e julgamento e confiar mais o controle da sua vida a Deus? Eu quero ter mais paz com os meus filhos. Você quer ter mais paz com os seus filhos? Que tal você começar a deixar eles viverem um pouquinho mais a vida deles e parar de ser tão controlador? Mandando mensagem a cada 5 minutos para saber onde está, mandando mensagem a cada 10 minutos para saber porque não chegou. Você quer mais paz no casamento? Que tal você parar de incomodar tanto o marido? Ué, por que às 6h10 você não chegou do serviço ainda? Onde você está, miserável? Por onde você anda, infeliz? Ou então o marido chega em casa: uai, está acontecendo, mulher, que você não está aqui? Eu cheguei e você não está. Por que você não está? Onde você foi? Com quem que você foi? Por que você não voltou? Escute, você quer ver mais o poder da salvação, da graça, do amor, da bênção, do poder de Deus na sua vida? Começa a perder um pouquinho mais o controle. Abre mão do controle. E eu não sei se você já percebeu ainda, tem um monte de coisa que a gente tenta controlar e não consegue. Talvez até hoje talvez, eu já falei isso aqui uma vez. Teve uma vez que eu tive um discípulo que achava que eu era discípulo dele. Uma vez ele quis falar para mim até como eu tinha que usar a minha barba. Eu falei, sim, tem que fazer a barba. Aí eu olhei para a barba dele, falei, irmão, você vai querer me dar um conselho de barba? Você tem que pelo menos dar o exemplo, né? A barbinha feinha, tadinha, mal cuidada. Sabe, eu não sei se você já percebeu, mas a gente quer estar no controle de coisas que a gente não consegue. Talvez só hoje está caindo a ficha. Cara, eu estou querendo controlar tudo e não estou conseguindo. Talvez você tenha entrado aqui hoje e perguntado para Deus: Deus, por que eu ando tão ansioso? Por que eu ando tão preocupado? Por que eu ando tão inquieto? Por que eu tenho perdido a minha paz? E hoje Deus está te respondendo: é porque você está controlando demais a sua vida. Que tal você abrir um pouquinho mais mão do controle? Sabe, eu sei, eu vou te chamar aqui agora, o louvor vai tocar, pode até ir subindo a intensidade do louvor. O louvor vai tocar, eu vou te chamar para você se render por completo ao Senhor. Esse é o alvo. Mas a grande realidade é que a gente tem que saber que esse é o alvo, é o objetivo. Mas render-se é um aprendizado. Você vai ver, Senhor, eu vou te entregar o controle, eu vou abrir mão disso aqui que eu estou controlando, que eu estou dominando, tá? Seja a área que for, eu vou confiar no Senhor. E de repente você começa a ir para outra área, e você vai vendo que funciona, e você vai indo, até que a sua vida esteja por completo rendida ao Senhor, amém? Fica de pé no seu lugar. O Espírito enche quem se rende. Render-se é entregar o controle. E eu quero te dar agora alguns minutos para você ficar à vontade na casa do Pai. Você sair do seu lugar e vir para o altar. Eu só quero que você busque isso no fundo do seu coração agora. Áreas que você precisa render e ajuda do Espírito Santo para você se render. Espírito Santo,